pessoa de Cristo. Muito bem. O tratado cristológico, aliás, para você de casa, boa noite, você que vai nos acompanhar mais tarde, agora eu acredito que não tem ninguém com a gente, mas mais tarde, que Deus abençoe em nome de Jesus. Começamos errado, começamos sem orar. Pai, nós te damos graças pelo teu amor para conosco, tuas muitas misericórdias. Ensina-nos a guardar tudo aquilo que será ensinado, praticado, em nome de Jesus, assim seja. Sentindo falta, você quer começar hoje o Fabrício? Fabrício. Será que não confundiu o horário, não? Não sei. Veio mais cedo, achou que não teria e foi embora? Porque ele é assim. É Ele é assim mesmo. Você tá vendo? Ele estava aqui disposto a estudar aqui desde cedo. verdade. Então não tem como ele deve ter confundido só o horário. Tudo bem, mas vamos lá então, gente. Falando sobre o tratado cristológico, que encontra-se em Mateus capítulo 16. Tá tudo bem, pastor? Tudo. Tranquilo? Tranquilo. Tá com sono? Segundou. Cansado? Pensado, mas... Imagino. Mateus capítulo 16, ali nós temos dois tratados. O tratado cristológico e o tratado eclesiológico. O cristológico, quando o próprio Senhor Jesus pergunta: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, a resposta de Pedro, na verdade, não é a resposta de Pedro, a resposta é do Senhor, né? O próprio Deus usando Pedro, onde ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque esta revelação quem te deu não foi outro senão o meu Pai. Ok? Então tá. E aí você tem o tratado eclesiológico, porque ele vai colocar sobre esta verdade que você afirmou: edificarei. Não, edificarei a minha igreja. Está no futuro. Porque a igreja, ela é edificada, pelo menos historicamente falando, em Atos 2. Tá? Então, edificarei, Atos 2, ela é edificada. Edificarei, 16 de Mateus, ela é edificada em Atos capítulo 2, tá? No dia de Pentecostes. Muito bem. Então você tem ali, nesse mesmo capítulo de Mateus 16, dois tratados, cristológico e o tratado eclesiológico. Amém? Ok. Sobre a pessoa de Jesus Cristo, a deidade de Jesus Cristo, nós falamos aqui que o primeiro concílio a tratar disso aí foi o concílio de Nicéia, no ano 325, né? Convocado pelo imperador Constantino. Vocês acham que vocês colocaram aí exatamente para resolver disputas teológicas levantadas por Ário. Onde eu tentei lembrar esse nome, caramba, aí você me socorreu lá. Né? Bispo, chamado Bispo Ário. Daí a doutrina ariana. A doutrina ariana é a base da doutrina jeovita, dos testemunhos de Jeová. Não é de Charles Russell. Ele simplesmente foi o cara que fundou a seita chamada Torre de Vigia. Não é o nosso assunto agora, começa com esse nome, aliás, não é nem com esse nome que começa, né? Tem um nome anterior a esse, cujo nome não lembro agora, não sei que de Sião, acho que também nem é esse, olha quanta coisa, né? Mas os testemunhos de Jeová têm em Charles Russell o seu alicerce, né? A sua base, que na verdade é uma base advinda desse herege chamado Ário. Ok? Ok, muito bem. Falamos também que a palavra Messias significa o quê? O ungido. Né? E a referência bíblica é Isaías capítulo 61, versículo 1 e Lucas capítulo 4, versículo 18. Em Lucas 4, 18, Jesus lê
o livro de Isaías, né? E diz lá, hoje se cumpriu esta profecia. Tá certo? Então nós temos aí Messias, Mashiach, ungido, Cristo, a mesma coisa no hebraico, e a outra é do grego. Cristo, grego, Mashiach, hebraico, ok? E as duas coisas, as duas coisas significam as duas pronúncias, os dois. Ai meu Deus do céu. As duas palavras significam a mesma coisa, ok? Muito bem. A questão da natureza, da dupla natureza, 100% homem, 100% Deus, ela não é uma unanimidade. Não sei se eu falei sobre isso na aula passada. Segunda-feira não teve aula. Que é a chamada união hipostática, né? Que refere-se à substância. União hipostática. Substância 100% humana, 100% divina. Jesus seria, ou Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ok? A Igreja Católica, ela não vê com bons olhos, como muitos teólogos não, essa doutrina. Essa doutrina, ela esbarra para os católicos, e nisso é que eles se pegam para dizer que Maria é mãe de Deus. Eles vão dizer que Jesus sempre foi Deus, com uma essência humana. Porque tinha que, o fato dele ter se esvaziado da sua glória, não significa que ele tenha deixado de ser Deus. Isso, tem um padre que é um dos doutores da igreja hoje, um carequinha, todo careca, está sempre na mídia, aí o nome dele. O Paulo Ricardo. Padre Paulo Ricardo. Aquele que dizia, nós guardamos a Bíblia. Não lembro. Ele tem um rosto bem redondo, ele é jovem, e muito jovem para ser mestre, para ser doutor da igreja. Assim, pra mulher. Muito. A mulher fica com a cara murcha. Ele é doutor em marioteologia, ou teologia mariana. Na teologia mariana. Então, o argumento é forte. Quando ele diz, no argumento dele, até eu estava vendo hoje de manhã, ele junto com, que é pastor Batista, sou apaixonado por ele, meu Deus do céu. O Barbudinho, o pastor Batista, Saião, Luiz Saião. Ele hoje, não hoje, eu vi hoje, né? Ele estava falando exatamente sobre a decisão do Papa, porque a Igreja Católica queria transformar Maria numa espécie de corredentora, aquela que tem participação na nossa redenção, na nossa salvação. Já se chegou a pensar em Maria como uma quarta pessoa. Que isso? Sim. As heresias não param, né? E ele trouxe uma explicação que, quando absorvida por quem não entende de Bíblia, ela se torna uma explicação contundente, forte. Ele pega o texto de Filipenses e diz, ele se esvaziou, ele não deixou de ser. E é claro, Ele continua sendo Deus, né? uma garrafa de Coca-Cola continua sendo Coca-Cola. Uma garrafa de Coca-Cola, tá lá, Coca-Cola. O fato de não ter o líquido ali, a Coca-Cola ali, ele não é uma Fanta porque está escrito ali, é marca, está registrado ali. Coca não é só aquele invólucro de plástico, não, está ali. Design é uma coisa. É Coca-Cola. Então ele diz, se ele se esvaziou e não deixou de ser, ele apenas abriu mão, abdicou do seu direito de Deus, Maria é mãe de Deus. Que é a teologia que nós chamamos do grego de Theotokos. Eu já vi pior. Eu já ouvi que Jesus ele é agraciado porque herdou de Maria. Há uma outra teologia mariana que É a tenta... teologia que refere a Maria como Deus?
Theotokos, mãe de Deus. Existe uma outra teologia católica absurda que põe Maria casada com o Espírito Santo. Nossa, E vocês já daí- viram esse vídeo do cara pregando? E daí Jesus como o resultado dessa união. Coitado de José. Enfim, mas vamos lá. Então, Jesus. Então, Pantera foi jogado de lado. Hã? Pantera. Pois é. Coitado de José. Por que a Igreja Católica, e não só a Igreja Católica, mas a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Anglicana, que são dissidentes do catolicismo romano, pensa dessa forma? Porque ao pensar dessa forma, ou seja, contra a união hipostática, 100% homem, 100% Deus, eles encontram um lugarzinho para colocar Maria. Ora, sendo Jesus Deus, Maria é mãe de Deus. Isso no catolicismo romano, apostólico romano, no catolicismo ortodoxo, no catolicismo agora um pouco, Anglicano. e no catolicismo, que é a igreja anglicana é o catolicismo disfarçado. E só não aceitam o Papa como seu representante, como seu chefe. O chefe da igreja anglicana é o rei ou a rainha, quem estiver lá no poder. Ok. A humanidade de Jesus. Né? A humanidade de Jesus, ela se confunde com o chamado Jesus histórico. No sentido de confusão, ela está junta. O Jesus histórico é tão real que se encontra em qualquer livro de história, né? Qualquer livro decente de história. Eu tenho aí o legado de Joséfo, e você vai encontrar esse judeu falando sobre Jesus. Né? Quando eu digo legado é livro, né? Os escritos dele. Ninguém pegou, tá aí. Né? Fala sobre ele. Jesus é assunto não só nas religiões monoteístas, como também é assunto nas religiões politeístas. Na religião monoteus, né, se for citado aqui o islamismo, ele é um profeta. Maria é citada no Alcorão. Ela é citada. Mas como um profeta menor do que quem? Do que Maomé. Mas um profeta. Digno de ser respeitado, Maria é digna de ser honrada. Então, eles só não enxergam Jesus como Deus. Mas o fato, se a gente separar a religião da história, vamos separar, esquece questões religiosas, teológicas. E só vamos nos concentrar na história. O Espiritismo fala de Jesus, o Budismo fala sobre Jesus, o Judaísmo fala sobre Jesus, e a gente vai ver isso hoje, fala sobre Jesus. Então, as religiões historicamente comprovam que Jesus, de fato, existiu. Não tem como dizer que não. Alguma dúvida até aí? Sim ou não? Não. Muito bem. Evidências históricas e razões para a datação. Bom, já falei. As evidências históricas passam, se a gente separar a história de religião, ela passa pelo crivo das religiões. Elas apontam para isso. Ninguém nega a existência de Jesus. O Espiritismo. Jesus é um ser iluminado, pai das luzes, porque citam a Bíblia. Vai dizer que ele é o pai das luzes, aquele que alcançou o teto da reencarnação, o nirvana. Né? Se você for para... Ela diz que não é, mas a maçonaria, que é uma religião, né? Vai chamá-lo de 33, não é à toa. Ele o grau 33 não é à toa, porque Jesus morreu aos 33 anos de idade. Então Jesus é o irmão maior, é o Gadu. Não seria Jesus o Gadu. O Gadu é Deus, grande arquiteto do universo.
né? Ali você tem uma tríade entre Javé, Irã e um terceiro cujo nome eu não lembro agora. Mas são três. Fazem parte dessa tríade aí. Muito bem. Vem o ventilador aí para mim. Tá quente aí. Obrigado, pastor. Então você tem as religiões, todas elas são unânimes. Não tem nenhuma que diga, pelo menos não que eu conheça, que negue a existência de Jesus. Agora, sendo ele o Mashiach que morreu e ressuscitou, aí é outra história. Ok? O cálculo na historicidade, ele passa, já foi um problema, mas hoje não é mais. E por que não mais? Né? Porque existe o chamado calendário, o quê? Nosso calendário, qual é? Gregoriano. É um calendário que começa a contar do primeiro século depois de Cristo. A contagem, essa contagem, ela tem um lapso, um hiato mesmo, né? Onde lá atrás foi um problema, não bate, as datas não batem. Quem já estudou sobre o calendário gregoriano aqui? História? Já faz um tempo que eu estudei. Oi? Já faz um tempo que eu estudei. Então, assim, existe um hiato, uma diferença entre aquilo que se tinha no passado. O calendário judaico, como é que é o dia judaico? Ele é lunar. Ele é lunar. Vocês aprenderam isso aqui com o Alessandro quando ele esteve aqui. Ele é lunar. Por isso que o Senhor vinha conversar com Adão e Eva na virada do dia. Ele é lunar. O dia do calendário judaico, o dia começa e termina que horas? Mais ou menos isso. Com o nascer e o pôr do sol. O pôr do sol pode ser um pouco antes ou um pouco depois. Então, se você juntar o calendário lunar dos judeus com o calendário gregoriano, você vai ver realmente uma diferença. Mas isso já foi problema, hoje não é mais. Alguma dúvida? Tá bom. Com relação à deidade de Jesus, nós falamos aqui. Ele é Deus porque a Bíblia diz que ele é Deus. Ainda que ele não... Em algum momento Jesus disse que era Deus? Vamos lá, quero saber de vocês, gente. Vocês vão dar um estudo. Nós somos chamados para falar numa igreja. Nem falar com a igreja. Hã? O pessoal vai sair correndo. Nem falar no escudo, não. Em algum momento Jesus disse que era Deus? Não. Em nenhum momento. As profecias, se cumpridas nele, revelam a deidade dele. Agora, uma coisa é ele diretamente não ter dito, eu sou. Outra coisa é no indireto, na forma indireta. A gente vai explicar isso aqui. Tá? O fato dele ter dito, e muitos teólogos não faz uma besteira como essa. Eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai vê a mim, não está dizendo ali que aqui está Deus encarnado. Cuidado com isso. Ele vai dizer, credes pelo menos, ele vai explicar. Onde é que ele e o Pai são um? Credes pelo menos pelas obras que eu faço. Ou seja, as obras sim o colocavam em pé de igualdade com o Pai. Ele não estava ensinando ali que corporeamente estava presente o Deus Todo-Poderoso. Não é isso que ele está falando. Quem vê a mim vê o Pai.
Porque senão nós esbarraríamos num grande problema. Politeísmo. Hã? Politeísmo. Então são dois grandes problemas. Sabe? Primeiro, o politeísmo e o fato de ninguém suportar a presença do Deus vivo. Isaías não viu a Deus. Ele teve, a visão que ele teve, no ano em que morreu o rei Ezequias, eu vi o Senhor assentado em seu alto sublime trono. Ele não viu Deus. Uzias, perdão. Ele não viu Deus. Ele teve o mesmo que Moisés teve, ou algo muito parecido, mas o suficiente para ele morrer. Não que ele tenha morrido. Ou morreu, não sei. A verdade é que foi o suficiente para abalar as estruturas dele. Então, quando Jesus diz, quem vê o Pai, vê a mim, eu e o Pai somos um, né? Eu vou comparar isso de uma forma assim, que é o máximo que eu consigo chegar, no meu entendimento. Quando a Bíblia diz que o homem e uma mulher, quando se juntam, se tornam um, eles são literalmente um? Não. Mas por que se tornam um, segundo a Bíblia? Em que aspecto? Na unidade, no propósito, naquilo que deveria ser um sentimento, não é? Mas eu não posso, nem consigo olhar para você e ver o vídeo, graças a Deus, porque é feio para tudo. Horroroso. Não? Só um bigode, Hã? Então, Deus me livre. Tu imagina esses dois casados. Tá doido, meu Deus do céu. Meu sonho. Imagina eu e a Luciana. Eu sou lindo, a minha mulher mais ou menos. Mais ou menos. Eu sou bonito, alguém eu puxei. Ai, Não ai. sei. Todo mundo diz que é você a puxou cara a da mim. sua mãe. Você está precisando de óculos. Então vamos lá. A minha. Quem vê o Pai vê a mim. Acho que parecido com o Luciano. Olha, parece meu nome. Quem vê o Pai vê a mim. Jesus explica esse negócio. Credes pelo menos por causa das obras que eu faço. Que não se refere a ele como sendo Deus. Né? Ali ele estava ali, em nenhum momento ele fez isso, gente, diretamente não. Ele deixou claro que ele veio para fazer a vontade do Pai dele, que o propósito maior é o Pai, Às vezes que... ele se separava quando ele fala para aquele homem bom só um. Sim, Tipo quem me assim, chama de bom, isso. Quem me chama de bom, É. não é ele. Então ali está o Cristo homem, e até com algumas limitações, por incrível que pareça, e falamos isso na aula passada, quando ele disse que nem o filho nem os anjos sabiam quando se daria o arrebatamento da igreja. Entenderam isso? Isso mostra claramente que ali estava integralmente a figura humana. Quando ele fala assim, ele foi obediente até a morte de cruz, um homem. Obedeceu a quem? Você vê. Pai. Se ele é Deus, ele estava obedecendo a quem? A ele. Existe uma quarta pessoa, ele estava obedecendo a Maria, não é isso? Ele estava falando de forma humana. Muito bem. Então, quando ele se identifica como Deus, ele o faz da forma indireta. Aí sim, porque ele aceita a adoração. Ele foi adorado. Tá certo? Ele foi adorado. É engraçado, né? Interessante que nós enxergamos isso nas curas. Quando alguém era curado e o adorava por causa daquilo, não é isso? Ele perdoa pecados. E a própria Bíblia vai dizer, ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Ele vai dizer que antes de Abraão ele já era, eu sou. Então, indiretamente, ele está dizendo da natureza outra dele. Que natureza é essa? A divina.
Entenderam isso? Na natureza humana, homem, que nasce como qualquer ser humano, que provavelmente teve febre, provavelmente teve diarreia, que provavelmente jogou bola, fazendo nos nossos dias, e quebrou a vidraça de alguém, que a gente não sabe, dos 12 aos 30 anos não existe absolutamente nada na Bíblia sobre isso. Não, mas na Bíblia Católica diz que ele curou um passarinho. Ressuscitou. Ressuscitou, Ressuscitou um verdade. passarinho. E matou os amiguinhos. E que matou comiam os deles. amiguinhos que... É. Pra você ver, né? Engraçado. Na Então, oração. assim, nem os católicos acreditam nisso. Né? Então, assim, não existe nada diretamente que fale de Jesus, ele dizendo, eu sou Deus. Mas, Mas as profecias... implicitamente, ele diz, eu sou Deus. Como assim? Ele aceita a adoração, ele perdoa pecados, ele é chamado, presta atenção nisso, gente. Quando ele ressuscita, nossa, aquela aula ontem do Costa foi maravilhosa. Que coisa linda, meu Deus. Bem feito para vocês que não estavam aí. Que coisa linda! Que coisa linda! Né? Quando ele aparece a Tomé, Tomé o chama de quê? Ali está o Cristo ressurreto. Ele chama de quê? Deus meu, Senhor meu. Ali não é como alguns fantasmas da teologia querem. Uma palavra de espanto, como vocês dizem, meu Deus, meu Senhor. Não, não é isso não. Ele estava se dirigindo a Jesus. Por quê? Porque ele faz uma provocação, um teste. Se eu não tocar nas chagas dele, eu não vou crer, eu não crerei. E ele aparece e diz, toca, pode tocar. E aí ele olha para aquilo e ele vai dizer, Kyrios, do grego. O que é Kyrios? Senhor. Senhor. É o mesmo para Adonai. Kyrios, que é o mesmo para Adonai. O inglês, vocês melhor do que eu sabem disso, quem fala inglês aí, vocês aí, a palavra Senhor, ela pode, dependendo, ela tem diferenças. Não tem? O comum, né? Não. Comum é Lorde. Nunca foi, Missas? Nunca foi. Lorde Lorde é para príncipes, reis, nunca foi. Então você tem Lorde, reis, príncipes, majestades, né? Misters, para pessoas comuns. Nem tão comum, mas não é o mesmo, não pode ser comparado com Lord. Entenderam isso? Em hebraico tem Adonai e tem Adon, Adon. que é Isso. Senhor, mas é de pessoas diferentes. Adonai é pro eterno e Adon pro ser humano. E ainda você vê esse Adonai no singular, no plural. Sim. Mas de qualquer forma, esse Adonai só pode ser para quem? Eterno. Para o eterno. E Adon não. Diferente. Então, vocês estão entendendo isso? Tomé o chama de quê? Senhor meu e Deus meu. O ladrão na cruz. Senhor. Não é um Senhor qualquer. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Mas antes, ele adverte, ele chama a atenção do ladrão que estava lá, também crucificado. Não temes a Deus, estando com ele na mesma condenação
O Dimas da tradição enxerga em Jesus a sua divindade. Não temes a Deus estando na mesma condenação? Nós fizemos por onde? Mas ele. Entenderam isso? Então, aí ela falou aqui várias vezes, mas as profecias, as profecias, claro. A Bíblia da Bíblia é chamada de livro de quem? Bíblia da Bíblia? Isaías. Livro de Isaías. Isaías tem 66 capítulos. E a Bíblia tem 66 livros. 72. Boa parte das Bíblias, se você divide, consegue dividir o livro de Isaías de uma forma tremenda, onde você consegue enxergar, né, o Velho e o Novo Testamento. Ele pega 27 capítulos falando do Messias. Sim. Que são os 27 do Novo Testamento. Exatamente isso. Não é à toa, gente. Aquilo ali não está ali por um acaso. Os 27 capítulos do livro de Isaías são os 27 livros do Novo Testamento que falam exatamente do Mashiach. Amém por isso? Tá. Muito bem. João, ele enxerga isso e usa uma terminologia comum na filosofia. No princípio, o problema é quando esse princípio se deu. A palavra princípio, ela não cabe a Deus. Porque ele não tem tempo, né? Ele é atemporal. No princípio, esse princípio marca o entendimento humano. É uma linguagem humana. Entrou? Não é. Hein, pastor, eu já li um comentário que a palavra Bereshit, aí Bereshit, a letra B ela em hebraico é em, ou pode ser no princípio ou em um princípio. Também já li isso. E aí você tem, para mim, uma definição muito melhor. Porque se eu estabeleço no princípio, é claro que eu vou saber, né, diferenciar uma linguagem antropomórfica, né, uma forma humana para entender que houve, né? Ok, beleza. É a mesma forma de Deus descansou. Que Deus descansou aonde? Deus não descansa. É uma linguagem nossa. Mas o que o pastor acabou de apresentar aí, ela tem muito mais conexão em um princípio, mas de qualquer maneira vai apontar para um princípio. E isso colocaria o Senhor Jesus, o próprio Deus, como queiram, né, abaixo daquilo que nós chamamos de um ser atemporal. Se houve um princípio, em um princípio, quando teria sido este princípio? Em um, existiu, só não sabemos quando. Não muda muita coisa. Não muda. Mas, humanamente falando, vai dizer, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Lá no Gênesis. Ok? Lá no Bereshit. Ok? E em João, no princípio, era o verbo. Logos, que é o fogo que dá origem a todas as coisas. Era o Logos. O Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Mas essa não era uma afirmação de Jesus. Quem diz é João. Uma vez que toda a Escritura, já nessa época, o Evangelho de João já fazia parte do cânon, então podemos entender que ele estava correto. Aliás, falamos quando é que o cânon foi fechado no Novo Testamento? Pastor, aí ensinou só vocês com certeza.
eu não vou lembrar que Ai, meu Deus, ele falou assim. ele falou, vocês têm que Ele sai da lei de Pátimo. Gente, isso é fundamental, Fé. tá? É mesmo, depois, né? Isso é fundamental, tá? Saiba Dois disso. anos só pode Qual é? brincadeira. Não me engano. Calma. Muito bem. Então nós temos provas, E foi quando ele escreveu o Apocalipse, né? provas bíblicas de que Jesus é Deus. Ok? Muito bem. Porque os judeus, aí já entrando na nossa aula hoje, por que os judeus não reconhecem Jesus como Mashiach? Os judeus ortodoxos. Claro. Né? Por quê? Lembra isso? Falando nas alianças. Essa não crença se divide em três partes. Só que ele falava que ele não cumpriu os requisitos. A reconstrução, de tirar o domínio de Roma. Tá. Passa por aí também. O que mais? Por que os judeus ortodoxos não reconhecem? Eu tenho um amigo, que não é amigo, ele eu conheci como pastor da Assembleia de Deus. E a esposa dele fez seminário com a gente. Acho que eu não dei agora. A esposa dele estudou com a gente. E saiu da Assembleia de Deus, foi aceito na Igreja Batista, depois de todo o trâmite, de passar por todo o trâmite, né, legal para se tornar um pastor batista. Eu dei posse a ele naquela igreja, a Igreja Batista, ai meu Deus, perto da Via Light, um escurinho baixinho, eu gosto de gente boa pra caramba. Assim, foi um dos fundadores dessa igreja. Não, não é daquela. Não, não é daquela. À direita eu estou da mãe, à esquerda, você sai na igreja dele, chegando na Via Láctea. Não, não é Betel. A Beta foi do lado da Não, né? Aí ele foi para lá, assumiu a igreja. O pastor se aposentou, foi jubilado. O pastor teve que voltar porque ele foi praticar karatê e fez curso de segurança patrimonial, largou a igreja, abandonou a igreja. Ah, aquele. Lembra dele? Lembro dele. Aí se converte ao presbiterianismo. Batiza os filhos. Era maluco. Presta atenção. Hã? Na igreja presbiteriana é. E ele sai da Assembleia, vai para a Batista, entra para a presbiteriana e agora ele é judeu. Que miscelânea é essa? Ecumênico ele, ecumênico. Hoje apareceu ele no Face, faixa verde de karatê, atrasado, pelo tempo dele está atrasado. Faixa verde de karatê, né, agradecendo a Deus, em hebraico, né, pela mudança de faixa. Daqui a pouco vira e Islã. tal. Daqui a pouco ele vai virar macumbeiro. Eu pensei nisso. Só falta virar pai de santo agora. Budista, Só né? falta. Não? Mas por quê, gente? Está cheio de pilantras aí na internet se dizendo rabino, se dizendo isso, se dizendo aquilo outro, e enchendo a cabeça das pessoas de informações mentirosas. E ele, navegando nessas águas, já se mostrando uma pessoa sem nenhum fundamento nenhum, portanto saiu da Assembleia Batista Presbiteriana, agora ele frequenta a sinagoga não sei 10 anos aí, as contas aí, daqui a pouco ele está lá na Bahia fazendo cabeça com a mãe do menino canto lá. Né? Porque só falta isso. Ou virar islâmico, né? Muito bem. Os judeus não reconhecem Jesus como Messias, os judeus ortodoxos, por três princípios. Posso? Diferenças teológicas, expectativa messiânica
e diferenças culturais. Eu consigo trazer para esses títulos ou subtítulos a resposta dos meus porquês ou do meu porquê. Vamos lá, diferenças teológicas, expectativas messiânicas e diferenças culturais. Aí, pastor, tu tá falando igual um louco aí, não tá entendendo nada. Diferenças teológicas, expectativas messiânicas. E eu Diferenças culturais. quê? Diferenças culturais. Falando baixo. Diferença teológica, gente, o que vai bater de frente é a chamada unicidade. Quem sabe o que eu estou falando? Ou tem pelo menos uma ideia? Eu tô tão cansada que na minha cabeça só passa geometria analítica. Necessidade, talvez. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4 e 5. Lê para mim. Vamos entender o que é unicidade. Chama. Michael, Dona Elohim, Dona Elohim. 6. 4 e 5. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. João 10, 30. Eu e o pai somos É a confusão que eu falei. Como essa declaração mal entendida, como eu coloquei aqui, como eu pontuei aqui, é os versículos que vocês leram, ouve, ó Israel, não é isso? Muito bem. Vai se enquadrar naquilo que nós chamamos de teologia da unicidade. Se Deus é único, não cabe doutrina da Trindade, não cabe Jesus como Deus, nem tampouco o Espírito Santo como Deus. Porque a ideia que se tem, equivocada, é errônea, de 3 deuses. E não existem 3 deuses. Ela ia falar 3 em 1. Pode falar, pastor. Não fala aí. Ainda não. Ah, então. Ainda não chegou a minha hora. Como é que a gente resolve isso, hein? Como é que eu explicaria ao judeu ali, um exemplo, tá, gente? Sim, sim. Imagina ele, um judeu ortodoxo. Como é que eu faço para explicar a ele essa declaração de Jesus, mas ao mesmo tempo, de forma subjetiva, embora não objetivamente falando, ele não se declara Deus, mas subjetivamente ele o faz? Como é que eu digo para um judeu que Jesus é Deus? Parece a redação do Enem, tema do Enem. Jesus é Deus porque ele como parte, não como alguém separado, mas como parte enviada para cumprir um propósito, assim como o Espírito Santo. Ambos em um só com propósitos diferentes. E ele poderia ser só uma manifestação. Não? Deus vai reduzir Jesus a uma manifestação só. Se você falar assim. Não, mas ele tem um propósito, um determinado tempo. Assim como o Espírito Santo, que ele veio para cumprir um propósito, morrer e ressuscitar. E depois o Espírito Santo veio como um Espírito Consolador que habita em nós. Como é que os testemunhos de Jeová falam sobre isso?
é um Deus menor? Jesus é um Deus menor? Jesus como sendo um Deus menor. Não. Tem gente que fala que é Pai, Filho e Espírito Santo, não sei o que fala. O problema, gente, é que Deus não é nome. Nunca foi. Nem Cristo. Deus é um título. Essa palavra Deus, ele pega, sabe que é pagão, né? Sim, claro que é. Deus. De Zeus, o Sim. Deus é diferente. A palavra Deus vem de Zeus, da mitologia grega, daí a palavra Theos. Zeus. Mas o fato de ser pagão ou não significa que não possa ser usado, gente. Espera lá. Existem algumas coisas no paganismo dentro da Bíblia que eu não posso explicar agora porque não é minha disciplina. A gente tem que comemorar o Natal. Existem. Não tem nada com o Natal. Esquece Natal. Não tem nada com o Natal. Deixa minha árvore de Natal em paz. Você fecha pagando. Não tem nada a ver. A gente é lindo. Mas eu vou citar algumas coisas aqui, preste atenção. Vocês acham que a virgem que deu à luz a um filho é um privilégio só de Maria? Não, Isis, a né? Ana. Isis, não foi que ela ganha Horus? Acho que a mãe de Hércules também. Vocês acham que a Arca de Noé é um privilégio só da destruição de um Deus irado que resolveu acabar com a humanidade porque se revoltou com ela? Ou vocês acham que isso não é contado em outras perspectivas? Muito antes de É Noé. época de Gilgamesh. Muito Não é antes época de de Noé. Gilgamesh, se eu não me engano. É o primeiro, o mais antigo, né? Muito mais antigo. É Enki, né? Acho que isso foi Enki que manda Enki, avisa. Isso aí. Então, se eu for pensar na perspectiva de Zeus, como o pastor não está errado, não estou dizendo não, mas que realmente é isso. Eu vou ter que começar a tirar algumas coisas da Bíblia. Quem estuda teologia vai encontrar isso aí dentro. Porém, Deus pega emprestado na sua origem do grego a palavra Zeus, Theos. Esqueci o nome. Na tradução a partir do indo, eles trocam o prefixo. Acho que é o prefixo da palavra. Aí muda de Zeus. A doutrina da triunidade, ela é bíblica tão somente? Não. Claro que não. Vishnu, Shiva, Brahma. Esses três é uma coisa só. Os Vedas, Vedas. Então notem isso, que Satanás ele não joga para perder não, gente. Ele preparou todo um enredo para que quando a Bíblia fosse apresentada, a palavra de Deus fosse apresentada, os homens começassem a fazer um paralelo entre a Bíblia e outros dados históricos. É o mesmo que está acontecendo agora. A questão da nova era, que apregou o fim da era de peixes e o início da era de aquários, que já começou, já se deu. O que eles querem com isso? Prevenir a humanidade dizendo que naves alienígenas virão e sequestrarão os cristãos, porque nós somos um problema para a humanidade. Agora o pessoal desesperado Já ouviram isso não? Nunca ouviram isso não? O 3 gatos atirando o sol. O pessoal desesperado agora com esse 3 mortos. Então, aí, vamos imaginar que daqui a 100 anos a igreja não esteja mais aqui, né? E aqueles que estiverem aí no governo do capeta, antes disso tudo acabar, o fim de todas as coisas. E o fim é para sempre? Ih, rapaz, isso você vai ver escatologia. O fim de todas as coisas. Alguém vai dizer assim, bobagem, esse negócio aí de arrebatamento, Foi os alienígenas. o universo desencanto, já ensinava sobre isso. E outras culturas religiosas
O que aconteceu foi o rapto daquela gentalha. Muitos nos odeiam o suficiente para aceitarem isso. Estejam preparados para isso, porque vocês que vão ficar aqui vão adorar esse Eu negócio. não. Ah, não? Muito bem. Então nós temos a questão. Eu não acredito no arrebatamento, mas Hã? eu não consigo acreditar na teoria. Quando Jesus voltar, você vai ficar feliz? Ele vai voltar, isso eu sei. Só que eu acho que a gente vai passar pela tribulação. Entendeu? Aí, mais um. Tu acredita? Tu acredita nisso também? Eu também acredito Muito que vai obrigada. passar. Eu acredito totalmente. Muito que a gente vai obrigada. passar. Eu também acredito que a gente vai passar pela... Mas vamos passar de uma forma diferente. É Sim, diferente. por favor. Mas a gente não vai só, tipo Qual a assim, matéria tchau. que vai estar Não vou esse simplesmente interessante? evaporar aqui. Qual a matéria que Lá vai na frente vocês vão ver isso aí. Bom, Ele tá tentando debater sobre o Jefazão. Eu queria essa matéria aí. Eu sou mesmo, mas depois eu explico. Eu sou mesmo, viu? Teu pai ainda fica no meio ainda. Entre um e outro. Eu sou tribulacionista, gente. Ai, você De tá Deus, louco, eu né? sei que você é tribulacionista, gente. Vai passar. Igual a arca de Noé. Jesus falou e deixou bem claro, é princípio de dores. Depois a gente fala sobre isso, senão a gente ficou. Ele quebrou o argumento do Rafael todinho. Vamos lá. Presta atenção, gente. Nós temos o quê? Então, a diferença teológica, da unicidade. Né? Os judeus não conseguem entender e enxergar os ortodoxos essa ideia de três deuses. Por quê? Porque nós é que somos os responsáveis por essa lamúcia. Não existem três deuses. Existe um ser, esquece Deus, um ser atemporal, alguém que não pode se enquadrar dentro do tempo, alguém que não pode ser dimensionado porque ele é adimensional. Existe um ser. E este ser se apresenta na forma triuna. Até porque a palavra trindade, ela não soa muito bem nem para os teólogos atuais. Nem está escrito na Bíblia. E como também não está a triunidade. Mas eu percebo a triunidade, embora não esteja a doutrina explícita ali, né? Por argumentos bíblicos, teológicos, eu posso falar de triunidade. Trindade eu já não posso. De triunidade eu posso falar na Bíblia. De trindade não. Quando você pega lá ai meu Deus do céu, 3 salmos que testificam 1 João, 2 João. Acho que é primeiro de mão. 5. Acho que é assim. A Bíblia de vocês é 1 João. Não é essa parte que tem um asterisco? Calma que eu vou explicar a vocês. Tem um asteriscozinho, se não me engano, fala Pai, Filho e Espírito Santo, e outro fala o sangue, a água e 1 João, Deve ser assim. Primeiro João 5. 3 salmos que testificam. Há três que dão testemunho: o Isso. Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. 1 João? 7. 5, 7. 7 e 8. Alguém tem uma outra versão? Há 3 que não testemunham, o espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Pega a minha Bíblia hebraica aqui. Eu vou quando ele dá essa risadinha. Você vai ver alguma coisa. Vai ouvir? não. Acho que ele queria pegar, ué. Essa aqui é toda diferente, né? É o contrário. Não, ao contrário não, garoto. Tá tudo igual, rapaz. Agora a ideia do vídeo não. Tá aqui, garoto. Tá aqui. Pegou um mangá japonês Tu fica com ele mais do que eu e Em da vez de cara dele. papai, é bisonho, meu bebê. Yomo Shuhan, Hanan. 7.
Há 3 testemunhas, o Espírito, a água e o sangue. Os 3 estão de acordo. Aqui está unânime, mas não só propósito. Seu. Qual a outra versão? Tá. Não há uma outra versão. O que existe são escolas diferentes. Na tradução ou na escola, já falamos ela, Eloísta, já vista, você tem a Vaticânica, o Vaticano, Alexandria, e mais outras que eu não me lembro agora. Chavista? Chavista. Ah, Não é chavista não. Uber Chaves. Uber Chaves. Muito bem. Então você tem a nossa Bíblia, a Bíblia ocidental, ela é diferente da Bíblia oriental. Vocês sabiam disso? Explicou isso para eles? Claro, explicou. Lembra? A Bíblia hebraica é diferente da nossa. Ah, isso sim. Ele fazia os termos. Eu tava pensando no Entenderam pensar do isso? Sul, que você do Coreia do Sul. Eu também achei que fosse Japão. isso. Lá nem tem Bíblia. Não sei, quase não. A Coreia do Sul? Na do Sul tem, a igreja da Coreia do Sul tá bom. A Coreia do Norte que não tem. Ok. Nós temos pelo menos cinco escolas, pelo menos, que me vem à cabeça agora, mas ok, sejam mais. Né, pastor? Mas São mais. 5 que vem à cabeça agora. Onde você vai encontrar alguns textos que foram colocados, ou que fazem parte, outros que foram extraídos, livros que existem na nossa Bíblia ocidental, que não existiu na Bíblia oriental e em algumas escolas. Exemplo, Hebreus. Porque não tem autor. O livro de Esther, Porque não fala não fala o nome de Deus. O próprio Apocalipse foi questionado. João, O Evangelho de João, a carta aos Romanos. Aí ele chama psicológico. Vocês estão entendendo isso? Um evangelho que quase entrou, o Evangelho de Tomé. Eu tenho esse evangelho. Então, dependendo dessas escolas, esse texto lido, ele vai aparecer entre parênteses ou entre colchetes. Significa que para aquela tradução, não significa que para outra tem que ser assim, foi um acréscimo, algo que foi colocado depois do cânon. Ou alguém que separou aquilo ali para fazer um comentário. Exemplo, João 3,13, abre aí. Não, tá João pra frente. Não, agora eu tô na minha. João. 3,13. Pastor, a Bíblia Etíope, ela entraria em qual dessas? É uma das escolas. Uma das escolas. Eu estava procurando aí, tem uns livros diferentes, né? Tem. O de Enoque mesmo. Ela concentra alguns apócrifos, por exemplo. O livro de Enoque é um. O livro de Enoque é muito doido. Muito doido. igreja ortodoxa é só usa o Pentateuco. A igreja ortodoxa. Ela só usa o Pentateuco. Pentateuco samaritano, só isso. Isso aí. Isso aí. O que está escrito? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está lá no céu. Abre essa aqui. Vai pra frente. O seu filho do homem, essa parte não tem pra mim. Aham. Só tem até o filho do homem. Isso. Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que Deus. Agora, quem aí tem a versão que eu acabei de citar? O que? É o filho do homem? A Almeida Revista É, que eu atualizada tem abri. isso, A não ser aquele que veio do céu, o filho do homem. que está no céu. A sua está, o que está no céu entre parênteses. Isso é cochete. As Bíblias antigas não é assim. Essa aqui é a versão mais antiga. Deixa eu ver. 13, Aqui né? entendi. João 3, né? 3,13. Ninguém subiu ao céu, só
Parou aí. Aonde é que aparece em algumas traduções, sem chave, sem nada, o Filho do Homem que desceu do céu? Porque está errado isso? Está no céu. Eu descobri que tem a versão Ave Maria. É. Que maneiro. Por quê? Não tem diferença no Onde é que foi meu. botado? O que tem de diferente? A minha tá Na linguagem de hoje fala depois do do. visão que está no céu. Na tradução Não, João não, Ferreira não. de Almeida tá: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que desceu do céu. Que desceu, né? Que está no Não. Que está no céu, perdão. A Ora, outra ninguém versão- subiu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. A minha só veio isso. Na linguagem de hoje está que desceu do céu. Isso. A minha Se é você isso. pegar Bíblias mais antigas, Não tem. a sua é nova versão, você vai ver esse versículo 13 da forma como eu citei aqui. Só que isso pode ser um problema para quem tem esse chamado acréscimo entre parênteses. Mas em algumas escolas eles vão estar lá. Notem que não é fácil, não é simples. Então, isso se eu usei como exemplo. Deixa eu ver essa versão Tem várias versões aqui que a gente pode ver. Gente, eu achei... Deixa eu aleatório aí. Eu não Aquela lá achei que é o nada tijolo, se cai na cabeça É, de mata. Gutenberg. Qual? É de Se Gutenberg. cai na cabeça de alguém mata, aquilo ali. Caraca. que o ferro palhada. Talvez eu usei para teatro aqui, quase Ah, não sei. leiam aqui. Esse é qual? Qual? Puta Bíblia, nossa. Quase Marcelo. Por Léo ali na frente. Almeida, revista e corrigida. E está escrito aqui, ó, quer ver uma coisa? Está no céu. O hebraico, Aí está escrito. no hebraico e no grego. Essa é de Macedo. João 3,13. Universal. Alguém quer ler? Eu deixo ler. Aí, tá. E aí? Que era oficial da igreja. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aí tem um monte de letrinhas assim. Que luta de legal. Aí são referências que você vai ver em outros lugares. Então tá. Aqui está dizendo que o Filho do Homem está no céu. Em algumas vai dizer que Não vai dizer nada. Não vai dizer nada. Só diz, a minha só diz o Filho do Homem. a casta de demônios que só sai com oração de jejum. Está escrito isso lá? Que? Há castas de demônios que só saem com oração de jejum. Aí tinha perdido isso eu lembro, não está escrito. É, escrito não tá isso? Está escrito entre parênteses. Ah, Isso. Mas está entre parênteses na versão que ele ensinou. Qual é o texto? Pra gente ver na hebraica. É, eu não lembro. Não quer dizer que o pastor que ensinou está errado. Eu estou dizendo que existem escolas onde você aprende de uma forma diferente da outra. Não é isso, pastor? A questão é que a gente não tem hoje os originais. Hoje nós temos as chamadas de biografias, são as cópias. E as cópias, as biografias mais antigas, nela tem esse versículo que não vem essa parte final. Aí eles deduzem que essa parte não estava nos Mas é uma antigos. dedução. Porque se perdeu Não, quase não. tudo, o que nós temos? Fragmentos. Sim. Achados aonde? No deserto de Cumã. Certo? Babuínos lá mexendo na terra, por aqui, mexe aqui. Uma bonita é macaco. Não falou nada, pastor. Eu queria dizer beduínos, mas. O senhor ele prestou atenção. Tá poxa gravado, vida. é. Ó, isso aí é uma pegadinha, hein, minha gente? Mas é mesmo. Mateus 17. Então, assim, é mesmo, sério. Os caras acharam lá fragmentos. E esses fragmentos são o que mais próximo se tem. Sim. 14, vai. Alguns dizem que eles estão no Vaticano, outros
no Egito, em Alexandria, eu não sei, realmente eu não sei. Imagina se a biblioteca de Alexandria não tivesse Eu queimado. queria muito andar naquela. Ok. Tem alguns manuscritos inclui, mas estes peças a mediante oração de jejum, no hebraico não tem. Vocês estão vendo isso? Então assim, gente, presta atenção. Olha aqui. Olha aqui. Que Bíblia boa. Pegar assim, uma Não linha. vai roubar, não. É fundamental, Cinco em casa. Ok. presta atenção, é fundamental que você, na hora de preparar um sermão, na hora de preparar um estudo bíblico, examine pelo menos 3 a 4 versões. O comentário é bom, mas cuidado com ele. Eu tinha uma Bíblia que infelizmente levaram, prestei a um diácono e nunca mais me devolveram. Bíblia de Dr. Scofield. Scofield, ele vai dizer em nota de rodapé, não se sabe se foi ele mesmo, mas está na Bíblia que leva o nome dele, que Deus abriu uma exceção para que o espírito de Samuel se apresentasse naquela sessão espírita. Está escrito! Rapaz, Deus abriu exceção. lógico. Ele pode fazer as coisas, mas é muito polêmico isso. Mas aí ele não é quebrar a própria vida. Eu também acho que não. Quero falar sobre a pregação de Jonathan, não fica aqui. Que doideira. Vocês estão entendendo isso? Então, cuidado com essas notas. Cuidado. Elas podem ajudar, mas podem também prejudicar em muita coisa. Um bom sermão dura, você precisa de pelo menos, no mínimo, 6 horas de estudos. No mínimo. No mínimo. O ideal é a semana toda de oração, de leitura, e ler uma Bíblia, ler outra, e vai pesquisar, e vai estudar, sabe? Para não falar besteira. Garimpar. Que? Garimpar. E tem que garimpar. Nesse caso, João 3,13, para a gente voltar, parece que a gente fugiu, mas não podia, eu quero chegar lá. Nesse caso de João 3,13, o que o versículo tem em comum com as demais Bíblias? O texto que fala aquele que está no céu tem em comum com as demais traduções. Falam do Filho do Homem. Desceu. Vai dizer que Jesus, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que já desceu. O Filho do Homem. O que realmente nos interessa quando eu pego os 4 evangelhos, sinópticos e assinópticos, vocês aprenderam isso com certeza, Sim. onde você tem a ressurreição de Jesus narrada de forma diferente. Sim, Mateus lá. O que importa naquilo ali? Que ele é o Filho. Que ele ressuscitou. Muito objetivo. E mais, se os escritores quisessem corrigir isso, não teria feito? Os originais, né? Quantas cópias existem acerca dos escritos de Sócrates, por exemplo? Quantas versões? Quantas cópias? No máximo 100. Quanto? Esses dias. No máximo 100. Não, Isso só vi no Instagram. não. Google, cara. Não, tô vendo Pode ver. Tô vendo só no Instagram, que eu só vendo negócio no Instagram. Não se compara nem com a mim. No máximo Pesquisa 100. mesmo, você aí em casa depois pesquisa aí quantas cópias. Essa risadinha da gente. Você já sabe, fala aí, pô. Nenhuma, pá. Não tem nenhum, não existe livro de Sócrates. Ai meu Deus. Não é livro de Sócrates, é Escrito? comprovação escrito sobre. Sócrates, 3. 3. Só 3 cópias. Quantas cópias existem da Bíblia? Sobre quem escreveu foi quem? Platão. Platão. Sim, Mas não que ele mesmo. sim, não interessa, mas de qualquer maneira, quantas? Registro sobre ele. Registro, 3. 3. E não é aceito? É aceito. Pitágoras mesmo. Não é tido como verdadeiro? É isso aí. Não tem nenhuma
Alguém pode garantir que Sócrates existiu mesmo? Só Platão. Eu posso garantir que aquele cara que jogou no Corinthians, o doutor Sócrates, Ah, não. esse sim existiu. Platão que falou. Tem imagem de... Então nós temos De Atlântida? Nós temos três cópias, Nós temos três cópias, escritas por Platão, que a gente não pode. Existe na filosofia quem duvide da existência de Sócrates. Fala que, Duvide até do período pré-socrático. que Platão era um pseudônimo de Sócrates. Exatamente. Agora, quando se fala de Jesus, quando se fala da palavra, você tem centenas e centenas de cópias. Se 3 é tido como verdadeiro, o que dizer da palavra de Deus? No Novo Testamento tem 5.600 cópias. 1.600 cópias. Só no Novo Testamento. 5.000. 5.000, é? 5.600? É, Só do novo? só do Novo Testamento. Só no novo, mas É mesmo? antigo. É. Essa eu não sabia. Antigo Sim, não. 3 é meio. Antigo não. Antigo. Velha aliança. Meu Deus. Velha aliança. Velha aliança. Amém? Ok. Então nós vamos voltar aqui. Nossa, 9h30. Então vamos voltar aqui para a questão da unicidade. Usa o mouse, não tá chamando não. Eu tentei também. É, eu também tentei ontem no domingo. Não vi não. E como matar isso aí? Não, a culpa também minha. Tem um vidro ali entre a cadeira e Está entre a cadeira e o computador. Não, Tem que matar na hora mesmo. Aquilo ali já... não precisa mesmo, pastor. Tá lento toda a vida. Entre a Ele só liga cadeira. e desliga, não faz mais nada. Não agora, mas o final de semana eu vou precisar levar para mim. Tá? Aquilo ali tá lento demais. E nunca vi uma pessoa em menos de um ano conseguir deixar o computador tão lento igual o nosso querido pastor. Ele entendeu? Ah, É muita Não se coisa que aguenta. bota. Coloca no Google, coloca tudo no Google, traz. Às vezes tem que desfragmentar o disco. Isso aí abria em um segundo, pastor, você se lembra? Tá bom, a culpa é minha. Tu não sabe nem onde está o download. Né? Ainda bem que eu tenho que saber a minha Sei, isso aí. sei. Ok, gente, vamos lá. Então nós temos lá a unicidade. Eu vou parar aqui, tá? A unicidade. São 3 deuses, por isso quando a gente precisa estar preparado, se não para um discurso à altura dele, também um discurso onde você sai com o rabinho entre as pernas, porque não soube dialogar com um judeu, com testemunho de Jeová, com um kardecista, com outros religiosos. Você não é obrigado a saber tudo, mas é obrigado a expor aquilo que você aprendeu. E expor de maneira a defender da defesa do Evangelho. Se você não sabe fazer isso, está na hora de reciclagem, fazer alguma coisa diferente. Ele foi militar, ele sabe. Quando o general Santoro, Hermano Nova Santoro, visitou a nossa unidade militar, o CETEX, botaram um recuo, porque foi a pior coisa no corpo da guarda. Claro que ele chegou de helicóptero, mas a comitiva dele, toda em viatura. Quando deu o toque de general, o imbecil do soldado puxou o fuzil com a mão e falou que ele prestou continência. O cara desceu do carro, mandou prender todo mundo, até eu. Todo mundo em cana. Para apresentar arma, quem está sem arma, presta continência, quem está armado, né? Vem para cá, apresentou arma, fica aqui. Né? Aí não bate continência. Não. Ele segurou o fuzil com a mão, o pau, e com a outra ele prestou continência. O cara desceu da viatura, cara. Sei lá, quem chegou lá, mandou prender todo mundo, substituiu toda a guarda pelo pessoal dele. Super foi isso. Todo mundo preso. E eu com medo danado, ficava falando, ser humano preso, meu Deus. Eu não tinha nada a ver com isso. Eu estava na viatura, lá na ambulância, dirigi uma ambulância aquele dia, mais nada. Até
Ele apoiou isso que fala que recruta é a imagem do cão. É a imagem do cão. É isso aí. Rapaz, quem gosta de praça é pombo. Quando ele foi embora, aí ele mesmo mandou, deu uma ordem para não fazer nada com ninguém e tal, enfim. O general Santoro era gente muito boa, um excelente comandante. Comandante da primeira DE, gente muito boa, uma pena. Que morreu de câncer. Você sabe. Ok. Estou pensando no clima também. Nós não estamos falando, gente, de 3 deuses, se alguém perguntar isso a você. Enfim. Estamos falando de um ser. Ele é. Ele é o serei que serei. Ele é. E que se apresenta na unidade de 3 pessoas. Assim como, fora da Bíblia, já falamos sobre isso aqui, temos como exemplo, não é isso? A música. A célula, o espaço, né? A marca da triunidade, a assinatura, a rúbrica, ela aparece no próprio ser humano. Não sei de onde os presbiterianos tiraram a dicotomia, porque não tem base bíblica para tal. Nenhuma. Alma e espírito é a mesma coisa. Mas os judeus também Os judeus também são dicotomistas. Mas não tem base bíblica. A defesa que eles são Dicotomistas. E pega aquele texto que o homem passou a alma vivente, só isso. Só isso, mais nada. Quem prega. Mas você tem a palavra de Deus, ela mostra claramente o homem como corpo, alma e Naquele espírito. texto de Paulo só. Hã? Só naquele texto de Paulo. Ele fala, o corpo, o homem é forma de corpo, alma e espírito. Se eu considerar Hebreus como sendo de Paulo, tudo bem, mas isso aí é repetido também em Timóteo. Tudo bem. Mas o fato de ser só Paulo, então daqui a pouco eu tiro que é de Paulo. Porque foi só Paulo que disse aquilo ali. Como a sua ressurreição de Jesus só é narrada em João 11. Entenderam isso? começar a excluir tudo, né? Aí começa a tirar aqui, não, porque aqui está lá, aqui não está aqui. Aí não vai, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Daqui a pouco a gente só está com a capa. A defesa o argumento de defesa contra a teologia da unicidade é que... Quê? O contra-argumento da teologia da unicidade é o quê? Então, a questão da unicidade é exatamente isso, né? Os judeus não conseguem, e é claro, eles têm razão por conta dos nossos erros, não é isso? A doutrina da Trindade. Com relação contra isso aí, como é que eu defendo isso aí? Primeiro, dando razão a eles, porque realmente não existem 3 deuses. Agora, existe um único Deus, o próprio Senhor Jesus falou sobre isso, que se manifesta em 3 pessoas. Aí é diferente. Não existe na Bíblia a doutrina da Trindade, existe a doutrina da triunidade. Porém, eu vou encontrar teólogos sérios, como, por exemplo, o próprio Renan Dias Lopes vai falar sobre isso. Quando você pega lá a arca, pastor, né? A arca do concerto, né? O que eu tenho ali? Maná. Cajado e as tábuas. De novo, Maná. que representa o quê? Pão. O alimento, pão. O pão, que representa o quê? Jesus. Jesus vai dizer, eu sou o pão que desceu do céu. Ele estava pegando a cabecinha dos judeus e levando-os para o deserto. Eu sou o pão, os vossos pais pereceram lá. Aquele pão não podia ser guardado. Podia? Não. Mas ele vai dizer, eu sou o pão vivo. Por que o pão vivo? Porque o outro estragava.
podia ser guardado. Ele vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele não vai dizer, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão vivo. Porque o outro só tinha validade para aquele dia. Então você encontra Jesus ali, encontra. O que mais, pastor? Maná. Cajado. Cajado representa o quê? Liderança, né? Autoridade. Liderança, autoridade. Foi o cajado de Arão que teve dando autoridade como sumo sacerdote, não a autoridade de Jesus. E o que mais tinha? Estava na lei. Significa o quê? O próprio Deus. A própria revelação. Então, esses três separados, trindade. Esses três juntos na arca, unidade. Três em um. Três em um. Agora, eu vou ficar, depois a gente vai falar porque o tempo já não dá mais, né? Ficar para a próxima vez, a expectativa messiânica e a expectativa cultural. Mas Diferenças próxima vez culturais. já é prova. Vai ficar para outra. A diferença outra que é cultural, prova? não, prova, e depois a gente volta a sala. A expectativa messiânica é de que Jesus viria como um líder político e religioso. Alguém que viria da descendência de Davi, e ele era, porque foi chamado de Jesus, filho de quê? Filho de Davi. Está escrito isso? Ou não está escrito? Está escrito. Mas, uma vez que ele vem da descendência de Davi, o que os judeus esperavam de Jesus? Que eles os libertassem da política atual. Mas a guerra, conquista. Que Jesus os liderasse numa rebelião religiosa, né, e introduzisse um reino justo e pacífico. Ele não fez nada disso. Ele não queria tomar para tudo. Tanto que eu ouço gente falando que Jesus era comunista. Eu também ouço isso. Tanto que eu ouço esses palestradores. Também ouço isso. Comunista não, Socialista. mas socialista ele é. No bom sentido, o socialismo é lindo. À luz da Bíblia, quando você pega a Bíblia e estuda política à luz da Bíblia eu estudo filosofia, medicina, direito, eu estudo o que eu quiser. Quando ele dizia para repartir o pão, para caminhar, ele estava tratando de coisas sociais. Não é esse socialismo ideológico. É diferente. Não, capital. Mas, não é. Mas o socialismo de Jesus, onde, vamos dividir o que a gente tem, a Bíblia diz que os discípulos faziam o quê? Vendiam e depositavam. Aqueles que iam se convertendo, discípulos, aqueles que iam se convertendo, eles tinham tudo em comum. O que é isso? Ninguém tinha mais ninguém. Não tinha ninguém que fosse maior ou menor. Eles tinham tudo em comum. Vendiam seus patrimônios, seus bens e colocavam aos pés dos apóstolos. Isso é socialismo. É o bom comunismo no sentido bíblico e não nesse sentido chevaliano. É o Lenin antes de sair. É o comunismo que Deus fez. Mas eu não sei se, tipo assim, se é nessa É o questão. comunismo que Deus A fez. questão é, tipo assim, não é Esse é o você único, não. o resto tem um. Eu acho que não, o problema não é você ter, é você entender que tem para abençoar. Entendeu? Acho que eu vejo muito assim, eu vejo muita gente cristã de verdade crescendo e que abençoa através do que tem. Não tendo isso como seu para si próprio, mas para o reino de Deus. Próxima aula, prova, todo mundo tem que estar aqui. Aqui a gente tem que estar Não é? Tudo. Eu passei o Chegou conteúdo. tudo. A gente nem viu tudo, a apostila nem não, a apostila não. Coisa linda, tudo que eu falei. Agora, aguardem, porque depois da prova eu quero trazer
alguém que para mim foi um dos maiores líderes do judaísmo no Brasil. Estou falando de Henri Sobel. Trazer aqui. Ah, achei que era isso. Vai trazer aqui. E tá no... Ah, não sabia. Vai parar um monte lá e vai ver todo mundo. Eita, ó! É. Vamos fazer aqui uma sessão espírita. Disseram que Deus abriu uma exceção pra Samuel. A mesa menor? Henri Sobel, ele vai traçar um paralelo entre... Ele era a favor do cristianismo e do judaísmo, não via essa divisão. Ele defende Jesus com uma ênfase que me faz pensar se esse cara era realmente ortodoxo. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Para mim foi, sem dúvida nenhuma, o maior nome do judaísmo no Brasil. Henri Sobel. Vocês vão ver o que esse homem vai falar. Nossa, Jesus, ele defende Jesus como um judeu, que defendia as leis, que praticava as leis. Só para vocês terem, assim, chamava Jesus de rabino e usava o Evangelho de João para dizer que era realmente um mestre. Né? Não quer dizer que ele está ortodoxo, que era, admitindo, né, Jesus como sendo o Mashiach, o Messias, mas como um grande profeta, como alguém que precisava e precisa ser respeitado, e não, ele vai dizer, e não a causa da separação entre o cristianismo e o judaísmo, que se todos andassem juntos, seria uma coisa assim extraordinária. Né? O pastor vai pregar para a gente no último domingo. No último domingo, o pastor vai pregar para a gente sobre o Pai Nosso. Havino chamar. Havino chamar. Pai Nosso. Pai Nosso. Ele vai dizer, seja santificado o teu... Não, faz parte do Kadash. Eu tenho isso tudo aqui. É lindo demais. Vocês vão ver de onde Jesus tirou a oração do Pai Nosso. Já tinha no Antigo Testamento. Já estava lá. Não sabia. Eu não vou fazer isso para não ficar. Não pode não. Não vou fazer isso não. Já tinha. Mas já estava lá. Vai ser no dia 30? Gente, não faltem ao culto, né? Para ir na igreja não tem ninguém. Teologia Entenderam, para né? o senhor. À noite? À noite. Vai ser noite do próximo. O sermão da noite é com ele, de dia é comigo. A gente já teve. O que, Vai gente? ficar faltando culto aí, ó. Tá botando É algo assim Vai ser maravilhoso, o dia gente. da Libertadores. Eu senti no meu coração de falar sobre isso, mas eu não tenho a capacidade dele. Porque ele vai trazer aquilo que eu sei que existe, ou mais conhecimento que eu não tenho do hebraico. É aquela do eu sei, mas eu não sei explicar. É. Eu nas aulas dele. Gente, eu não tenho problema disso. E vocês procurem aprender isso. Ninguém aqui sabe tanto que não possa acrescentar ao seu conhecimento um pouco mais. Eu não tenho problema de dizer que o pastor Marcelo Silva tem conhecimento que eu não tenho na língua hebraica, nos costumes hebraicos, eu não tenho. Então, quando eu sei, claro que eu sei, que a oração do Pai Nosso não foi eu vou inventar aqui. Não tem nada de... Não é a oração do Pai Nosso, o sermão da montanha. Tá? Jesus tirou isso de algum lugar. Não era uma coisa que... Não era um novo. Não era algo que estava inventando. Vai começar daqui para frente. Tá? Não é. Então vocês não percam esse culto da noite. Vocês vão com certeza serão ricamente abençoados. E de manhã nós vamos estar falando sobre teologia para todos, a importância da teologia, encerrando o mês da educação teológica. Vamos falar com Deus? Deixa o olho dele. Pastor Marcelo, você deve a Deus em oração, por favor. Amém, Senhor. Bendito e eterno Deus,
Nós te louvamos, Senhor, por esse grande privilégio de estarmos aqui reunidos, meu Deus, debruçados a Tua palavra, meu Deus, aprendendo mais de Ti, meu Deus. Queremos te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade ímpar, Pai, porque sabemos que ela não vai faltar, Pai. Que nós possamos adquirir todo esse conhecimento, meu Deus, cumpri-lo, colocá-lo em prática e assim, meu Deus, tentar ensinar outras pessoas aquilo que nós aprendemos aqui, Pai. Que o Senhor possa abençoar todos que aqui se encontram, meu Deus, dando a eles entendimento, dando a eles um coração compreensível, um coração receptivo da Tua semente, da Tua palavra, meu Deus, que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, Pai. Não somente eles, mas todos nós, Pai, porque nós estamos aqui para cada dia mais aprendermos mais e mais aos Teus pais, Senhor. Abençoe Teus servos, abençoe o pastor Carlos, ele possa dia após dia ser inspirado pelo Teu Santo Espírito para trazer, meu Deus, para nós, Pai, conhecimentos que fará de nós crescermos um degrau mais no conhecimento, Pai. Abençoa todos os Teus servos, abençoa o pastor, nos leva em paz e segurança até nossos lares. Guarda-nos, meu Deus, nas ruas, nos carros, nos proteja, Pai. Nos dá uma noite de sono tranquilo, um sono restaurador, o sono de um justo, Pai. E que amanhã, pela Tua vontade e permissão, nós possamos amanhecer vivos para mais um dia decretar e dizer para o mundo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Antes de encerrar aí, pastor, só uma palavra. Minhas provas não são de última escolha. Ixi. Peço liberação para estudarmos na Amém? domingo de manhã. Só isso. Minhas provas, Passar não. domingo aqui. Minhas provas não são de última escolha. Tem que dissertar. Mentira. Estamos incumbidos? Defesa do Evangelho. Filipenses. 16. Obrigado, até.